O livro de hoje traz uma releitura da história da Chapeuzinho Vermelho, que eu já falo que eu me senti incapaz de interpretar todos os símbolos e ícones que tinha ali, mas também, igualmente, me senti incapaz de deixar de recomendar. Esse livro se chama Loba. Ele foi escrito pela Roberta Malta, ilustrado pela Paula Schiavon e publicado pela Pequena Zahar. E se você gosta das indicações de livros que eu dou aqui, convida alguém que também gosta de literatura infantil para conhecer o meu canal. Essa história começa com a nossa protagonista, não é dito o nome dela. Ela é uma menina, tá toda vestida de branco e aparentemente meio ociosa em casa. Até que ela é chamada pela mãe dela. E aí a mãe surge. É uma mulher de all-star vermelho e lenço na cabeça. Ela pede a filha para buscar flores, porque a avó está chegando. E ela só precisa tomar cuidado na floresta. Então, a menina parte. Ela sai distraída, brinca com as borboletas, para, observa, volta a caminhar, até que ela se depara com uma árvore muito alta. E lá em cima, lindas flores vermelhas. E ela decide escalar a árvore, pega algumas flores vermelhas, e de lá de cima ela consegue ver o caminho seguindo. E ela se pergunta até onde vai esse caminho. E aí a gente consegue observar ali um olhar astuto, um pequeno sorriso. E ela desce da árvore então, pronta para fazer algo. A gente percebe que a flor vermelha já manchou parte do vestido dela. Ela desce da árvore e ela se depara com um lobo. Ambos se olham, se encaram, se aproximam. E eu diria até que se reconhecem. Eles se entrelaçam ali deitados na grama, praticamente se fundem. E agora, a menina com seu vestido já todo vermelho reconhece que a estrada também é casa. A história não acaba aqui, mas para você saber o que acontece, ver tudo que vai aparecer, todos os novos símbolos que vão aparecer, você vai precisar ler o livro. Reconhecer e interpretar é o que esse livro vai exigir de você. O livro ele tem muitos símbolos e por isso que eu já disse que eu me sinto incapaz de interpretar aqui todos eles. Acho que eu nem devo trazer a minha interpretação efetivamente aqui. Ou por que eu tô falando isso? Olha só. O livro, na contracapa, ele se descreve assim. Uma alegoria sobre as representações do feminino em suas múltiplas camadas. Se uma criança sentar e ler esse livro, ele vai ver uma história simples ali, legal, tal, a historinha de Chapeuzinho Vermelho, um pouquinho mais atualizada. Se um homem, o pai, ler esse livro, ele vai pegar muita coisa, vai entender. Agora, se uma mulher, se a mãe pega esse livro, ela vai ter uma outra interpretação. Óbvio que eu consigo fazer várias interpretações dos vários ícones que surgem, né? O vermelho presente ali nas mulheres, né? O vermelho tomando conta ali da menininha. O próprio lobo, né? Como que o lobo, ele não é tratado, né? O lobo mau. Só que assim, nem sempre foi assim. Hoje a gente já pensa ali no lobo mau como o perigo e tal, mas se você pensa, por exemplo, na mitologia romana, né? Se não me engano é Rômulo e Rêmulo, que foram amamentados por uma loba. E aí já é inevitável trazer outra recomendação agora, né, para os adultos, que ele justamente fala também desses ícones, todos esses símbolos, né, na construção do feminino na nossa sociedade, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Ele não é um livro infantil, mas ele também faz uma breve análise ali, né, de alguns contos de fadas, algumas histórias. Mas voltando ao Loba, eu não vou aqui continuar tentando dar alguma minha interpretação, falando o que eu entendi ou não, porque eu acho que esse nem é o caminho. Eu acho que talvez se você ler o livro com as minhas interpretações, pode até estragar um pouco para você. Então eu recomendo que você leia esse livro também. E eu espero que você tenha cuidado ao entrar nessa floresta e que o seu encontro com a loba seja tão interessante como foi para a menininha desse livro aqui.